Fala, galerinha do meu coração! Como vocês estão? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você estiver assistindo a nossa aula. Pois bem, semana passada nós finalizamos a unidade 2 do livro de Geografia. E hoje nós vamos dar uma breve recordada no que nós vimos. Fiquem ligadinhos. Vimos que a população absoluta é a contagem de habitantes de um país, a quantidade de habitantes de um país. Também sabemos que o censo demográfico ajuda a identificar as características do povo brasileiro. Sabemos também que o Brasil é considerado um país jovem. Olha que legal, porque a média da população está em torno dos 34 anos, a maior parte, não é verdade? Mas que está prestes a ser considerado um país maduro. Alguém lembra por quê? Porque a população está envelhecendo mais, né? Devido, assim, a quantidade de idosos aumentou, devido à qualidade de vida hoje em dia. Mas também porque o número de nascimentos é melhor do que o número de pessoas envelhecendo. Também que a maior parte do povo brasileiro vive em cidades e que as pessoas que vivem em zona rural ou que já viveram, devido ao desemprego ou à falta de terra, fizeram com que essas pessoas procurassem mais a zona urbana, se concentrando mais nessas regiões. Portanto, a população da zona urbana é mais elevada do que a população da zona rural. Aprendemos também que o povo brasileiro tende a se concentrar na faixa litorânea do nosso país. Hábito esse obtido lá desde o descobrimento do nosso país, né? Desde que os portugueses aqui chegaram. Eles se concentraram mais na faixa litorânea e hoje a população também tem maior concentração nessas localidades. População relativa, né, que são as pessoas que estão em maior números concentrados em um território, e vazio demográfico, aqueles espaços onde tem menos concentração de população, que fica mais para o interior, né, mais adentrando o nosso país. Então, a população relativa está mais concentrada ali na faixa litorânea. E como nós descobrimos também sobre a população relativa, nós falamos da população absoluta, que é a população a quantidade de habitantes de um país, e a população relativa nós contamos a população absoluta e dividimos pelo território, né, em uma determinada contagem, e descobrimos a população relativa. Agora, vocês darão uma pausa em nosso vídeo e farão um pequeno resumo da unidade 2 no caderninho de geografia. Na unidade 3, nós falaremos sobre as migrações no Brasil. Um nome um pouco parecido, né, aí com o que nós vimos lá na unidade 1, onde nós falamos de imigrantes, que são aqueles que saem de um país e vêm morar no nosso país, ou em outros locais também, né? A pessoa que sai do seu país de origem e vai morar em outro é chamado de imigrante. Agora, aqueles que saem daqui, falando de nós mesmos, saindo do Brasil para morar em outro lugar, em outro país, chamamos de emigrante. Deixou o nosso país e foi para o outro. Nós temos aí como imagem de abertura, belíssima imagem por sinal, a cidade de Blumenau, localizada no estado de Santa Catarina, e já traz uma característica da arquitetura deste local, informando-nos que faz parte de traços da colonização alemã. Agora, não para confundir, mas como são bem parecidos, vocês irão descobrir que tem toda a relação um nome com o outro. Imigrante, emigrante, imigrante, migrante, né? Senão ficou parecendo imigrante de novo. Imigrante, emigrante, migrante. Nós aprendemos
que a pessoa que migra de um lugar para o outro, deixando a sua cidade natal, o seu local de origem, para outro local, é considerado saindo aqui do Brasil e indo para outro. Vamos lá. É chamado de emigrante. Mas que tudo isso também depende do ponto de vista. Acaba que um imigrante também é um emigrante, que também é migrante. E acabam sendo as mesmas coisas. Por quê? Depende do ponto de vista. A pessoa que está saindo aqui do Brasil para morar em outro, nós estamos dizendo que ela está migra do seu local de origem para uma nova localidade. Ela também é um emigrante, porque ela saiu do Brasil e foi para outro país. Mas ela está chegando em um país diferente que não é o dela. Para eles lá, ela é um imigrante. Então, dependendo do ponto de vista, a pessoa é migrante, emigrante e imigrante. Fica um pouco confuso, né? Não, basta vocês se concentrarem um pouquinho aí nas informações. Nós temos até essa imagem aí representativa na página 60, que mostra uma pessoa que chega em nosso país e outra que está saindo. Essa que está saindo pode ser aqui, originada do nosso país, nascida aqui no Brasil, indo para outro país que não é o seu país de origem. E essa que está chegando acabou vindo de um país, do país de origem dela e chegando ao nosso, onde não é a sua cidade de origem, seu país de origem. Então, por isso nós dizemos que depende muito do ponto de vista. Então, nós já vamos fazer uma pequena atividadezinha para colocarmos em prática este conhecimento. Então, na página 61 diz: leia os versos da canção Migração, de Jair Rodrigues. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção, estranhou a diferença que existia no sertão. Você leu nos versos da música que o migrante partiu do sertão para a cidade grande. Para as pessoas do sertão, isto é de sua terra natal, ele é considerado um imigrante ou um emigrante. Próximo ponto. Para as pessoas da cidade grande, ela é considerada um imigrante ou um emigrante. Gente, vamos aqui. A tia deu o exemplo de país, sair do seu país de origem e ir para outro, para ter uma representatividade assim mental para vocês melhor, para que vocês pudessem construir na mente de vocês essa ideia de emigrante, migrante, imigrante. Mas também nós consideramos as pessoas que saem até da sua cidade natal para outra cidade que não é a sua cidade de origem, a cidade que ela nasceu. Então, observando os versos aí dessa canção, a pessoa sai do sertão e vai para outro local. Para as pessoas do sertão, essa que está saindo, ela é imigrante ou ela é emigrante? Já no outro pontinho, para as pessoas que vão receber esse que vem do sertão, esse que chegou do sertão é considerado um imigrante ou um emigrante? Agora, trazendo aí o conceito de país, né? Nós vamos ao próximo tópico. Os estrangeiros que buscam viver no Brasil são considerados por nós brasileiros. Estamos recebendo eles. Eles são imigrantes ou eles são emigrantes? Já os brasileiros que buscam viver em outro país são considerados por nós, o povo brasileiro que sai daqui e vai para outro país, nós consideramos eles imigrantes ou emigrantes. Pausem o vídeo e realizem essa atividade.
Agora, galerinha, a nossa correção ficou da seguinte forma. No primeiro pontinho, emigrante, pessoas que saem do sertão, ou seja, da sua cidade natal, são consideradas, pelos que ficam, emigrante, né? Então, emigrou do seu local de origem para outro. E para as pessoas da cidade grande, ela é considerada um imigrante, está chegando. Já os estrangeiros que buscam viver no Brasil, para nós, são considerados imigrantes. E para os brasileiros que buscam viver em outros países, para nós, são considerados emigrantes. Mamão com açúcar, hein? Próxima página. Já na página 62, nós vamos falar sobre o movimento migratório. Por que o movimento? Porque as pessoas se deslocam, né? Realmente se movimentam para que haja a migração. E vocês sabiam que isso acontece desde a antiguidade? Verdade. As pessoas acabam se deslocando de um local para o outro, principalmente em busca de uma vida melhor, de melhorias nas suas condições de vida. Vão em busca de emprego, de uma educação melhor, de saúde, dentre outros fatores que acabam atraindo pessoas para locais diferentes, né, novos. As pessoas, eu lembro que a tia deu até um exemplo de que se uma cidade, nós ainda estávamos aí juntos, se uma cidade como Formosa, por exemplo, que está aqui na localidade próxima à nossa região aqui, ao Distrito Federal, né? Nós até chamamos o entorno do Distrito Federal. Lá é uma cidade de interior, mas se lá acaba tendo uma grande indústria, onde vai gerar muitos empregos, muitas pessoas acabam sendo atraídas para morarem nesta cidade. Eles que estão chegando são considerados já pela população dessa cidade, né, de imigrantes, porque eles saíram do seu local de origem e estão chegando na cidade deles. Então, muitas condições como essas, né, atraem as pessoas para esse movimento migratório. Também temos os eventos naturais, como furacões, terremotos, períodos muito longos de frio ou de calor, fazem com que as pessoas se deslocam para locais mais seguros. Os fluxos migratórios, né, são aqueles que ocorrem quando ocorre uma grande quantidade de pessoas que se deslocam de um local para o outro. Vocês podem grifar aí esta frase, lá no terceiro parágrafo. Os fluxos migratórios ocorrem quando há grande quantidade de pessoas que se desloca para outro lugar. Vocês vão grifar até o ponto, ok? E isso acontece desde a antiguidade, como a tia já disse. Nós podemos ver aí a representação no nosso mapa, né, onde traz todos os continentes, e como os historiadores, né, com estudos científicos também, através de pesquisas, eles acabaram descobrindo que provavelmente os seres humanos surgiram lá no continente africano. Ali eles não permaneceram a vida toda, tanto que nós temos o mundo todo populoso, né? Então eles se deslocaram do continente africano para outros continentes. Nós temos aí até a representação com umas setinhas, eles ocupando o continente europeu, também o asiático. Posteriormente, né, foram lá vieram já para o continente americano, né? Aí adentraram a América do Norte, passaram pela América Central e a América do Sul, aqui onde nós nos encontramos. Temos aí também esse movimento aí, temos demonstrando através da legenda a setinha mais escura, vermelhinha, roxa, o possível trajeto percorrido por terra. Então, o que eles puderam fazer sempre por terra. Saíram do continente africano,
africano, para o europeu, para o asiático, para a América do Norte, a Central e a América do Sul. Já o verdinho é o possível trajeto percorrido pelo mar, ou seja, saíram lá do continente asiático, observem aí, passaram pela Oceania, atravessaram todo o Oceano Pacífico e chegaram à América do Sul. Na página 63, migrações no Brasil. Como nós vimos lá na unidade anterior, a população do Brasil cresceu bastante ao longo do século XX e justamente devido a esse processo migratório. Muitas pessoas foram atraídas também a estarem em nosso país, a residirem em nosso país. Tanto que hoje o número de imigrantes aqui no Brasil é muito grande. Estima-se que em 1890, cerca de 14 milhões de pessoas estavam vivendo no Brasil. Naquela época, parte da população brasileira era composta por brancos, descendentes dos colonizadores europeus, negros, que haviam sido trazidos da África para servir aqui ao povo, né, forçados a trabalhar para os brancos, né, também os indígenas, que eram os povos nativos, já residiam aqui no Brasil. Também havia um grande número de pessoas pardas, fruto da miscigenação, da mistura entre brancos e negros, ou entre brancos e indígenas. Os povos começaram a se relacionar entre si e houve a miscigenação, a mistura de raças. Já nas décadas seguintes, as populações brancas e pardas foram as que mais cresceram. E isso ocorreu devido à imigração, né? Devido aos imigrantes europeus terem crescido, ter tido o grande aumento da população europeia aqui em nosso país, houve essa crescente entre brancos e pardos. E dentre eles, né, se destacaram os portugueses, os italianos, os espanhóis e os alemães, que vieram em busca de uma qualidade melhor de vida e acabaram também acabou também ocorrendo essa miscigenação, essa mistura de povos, de raças. Além dos imigrantes europeus, vieram também povos de outras localidades, como os japoneses, os sírios, os turcos, libaneses e chineses. Atraímos gente de toda parte do mundo, hein? A maior parte dos imigrantes se estabeleceu nos estados da região sul e sudeste do nosso país. Nós temos aí um gráfico representativo da época de 1880 a 1939, as principais nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil. Então, observem que nós temos aí representados a quantidade de italianos é a maior, né? Em segundo vem os portugueses, terceiro os espanhóis, aí lá em outros, né? Outros países, a mistura, muitos outros, também um número na quarta posição. Depois vieram os japoneses, os japoneses, alemães e por último sírios e turcos. Esse é um levantamento também do IBGE. Já na página 64, nós temos aí demonstrando que depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, os portugueses passaram a vir para o Brasil para trabalhar em atividades urbanas, nas áreas mais urbanizadas. E as cidades, né, que receberam mais esses povos foram as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, porque a atração para o trabalho, eles eram bem atraídos para exercerem as suas atividades. Já as famílias italianas e japonesas dirigiram-se mais para as áreas urbanas e rurais também. E tiveram como destinos, né,
em sua maior parte, os estados de São Paulo e do Paraná. Os portugueses vieram mais para as áreas urbanas, né, ocupando mais ali a região do Rio de Janeiro e de Santos, as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, e já os japoneses e italianos, eles se dividiram, né? Não houve uma concentração muito grande nas áreas urbanas. Eles ocuparam tanto as áreas urbanas como as áreas rurais, a exemplo aí dos estados de São Paulo e do Paraná. E como naquela época o principal produto de exportação era o café, eles vieram, né, os italianos e os japoneses, vieram sobretudo para trabalhar nas lavouras de café, devido ao grande número de exportação. Ou seja, nós enviando nosso produto para outros povos, exportando. Traz aí referência também dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que também receberam muitos italianos e alemães. Novamente lá, característica lá da cidade de Blumenau, né, localizada lá em Santa Catarina. Nesses estados, os imigrantes fundaram pequenos povoados, onde eles podiam plantar e viver do próprio cultivo, também fazer a comercialização desse cultivo, né, de alimentos. Viveram também, começaram a trabalhar também como professores ou em outras atividades. Palavras do texto: exportações são as vendas de mercadorias, bens e serviços de um país para outros. Quando nós mandamos o que é nosso, produto nosso, para outro país, nós estamos exportando. Quando nós recebemos produtos de outros países para o nosso, nós estamos importando, recebendo. Então vamos aí à última atividade de hoje, bem pequenininha, e já voltamos para a correção. Deixa eu te explicar. Retome o gráfico da página anterior, da página 63, e responda: de qual nacionalidade é o maior contingente de imigrantes, a maior quantidade de imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil entre 1890 e 1840. Lá fala até 1939, né? Vocês vão procurar que tenha maior quantidade. Facinho, facinho, mamão com açúcar, pausem no vídeo que nós já voltamos com a correção. E vamos lá para a correção. Número 1, a quantidade, né, de imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil, a maior quantidade foram dos italianos, que representam o maior número. Galerinha, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar nome, iniciais do sobrenome lá nos comentários. Postem as dúvidas de vocês ou alguma contribuição que vocês queiram acrescentar ao nosso conteúdo lá também. A tia está morrendo de saudades. Fiquem com Deus e espero que em breve nós possamos nos ver novamente. Beijos no coração!